Boa noite. Paz do Senhor a todos. Amém. É a mamãe, não é o papai. Queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus. Eu sempre, quando eu vou falar esse texto, eu falo na carta de Paulo aos Hebreus, mas não é. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Quem achou diz amém. Amém. Oba! Hoje eu senti firmeza. Amém. Amém. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus Pai. Amém. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este tempo precioso, pela comunhão. Peço que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Queremos estar sensíveis, Pai, à sua voz. Por isso eu peço a Ti, Senhor, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, Pai. Acima de tudo, Senhor, eu peço humildade, simplicidade, Senhor, para compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, Senhor. Eu peço a Ti, ó Espírito Santo, me ajuda. Que os irmãos, junto a mim, possamos ter clareza naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados, eu confesso que, assim, esse texto tem falado muito comigo já há alguns dias. E eu parei assim e comecei a fazer algumas perguntas ao Espírito Santo, né? Por que às vezes, mesmo a gente sendo avisado, a gente, assim, o Espírito Santo nos dando sinais, nos mostrando, a gente às vezes insiste em focar aonde não é para a gente focar? Inclusive, o tema que eu queria dar para essa mensagem é não perder o foco. Porque mais do que nunca nós estamos vivendo dias que eu acho que o mal, né, dos nossos dias é a distração. E se tem alguém que quer nos alimentar na nossa distração, é o nosso adversário. Então, esse texto de Hebreus, ele me chama a atenção, porque o autor aqui, ele nos chama, assim, a atenção para dois detalhes. Porque não é somente o pecado que faz a gente perder o foco, mas ele usa a palavra aqui, peso. E interessante que peso aqui é tudo aquilo que nos impede de caminharmos. Interessante. Eu fiquei pensativo com essa palavra no original, né?
aquilo que nos impede de caminhar. Porque a gente pensa que só o pecado nos impede de caminhar. Mas tem coisas lícitas que também se torna um impedimento da gente caminhar. E uma das coisas que mais impede a gente de caminhar é quando a gente perde o foco. Então eu queria conversar com vocês um pouquinho essa noite, né? Como é importante a gente não perder o foco. Amém, queridos? Como é importante. Porque se tem uma coisa que tem feito, às vezes, a gente perder o foco, é passar por dificuldades, adversidades, situações, várias situações. Por quê? Porque essas situações, elas fazem a gente tirar o nosso foco de Cristo. E a gente perde a fé. A gente deixa de acreditar. A gente não consegue ver solução para a nossa situação. E eu queria falar assim, principalmente, eu não sei como está o seu coração, se você está enfrentando uma situação dessa, né? Porque às vezes chega uma enfermidade e tira o nosso foco. Porque a gente não consegue ver uma solução, não consegue ouvir a resposta de Deus às nossas orações, né? E aí a enfermidade está aí, a situação está aí. Como que nós estamos lidando com isso? Isso se torna um peso na nossa caminhada. Vocês concordam ou não? Isso, eu estou citando a enfermidade, mas eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua adversidade, né? E algo que o texto aqui me chama a atenção é que o autor está nos levando a superar essas dificuldades. Como? Mantendo o foco naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém. Que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa, né? E um detalhe, que às vezes eu fiquei muito preso nessa questão da palavra peso e pecado, né? Mas o Senhor me fez olhar para uma outra palavra aqui. Na minha versão olhando firmemente. Eu não sei como está na sua versão. Mas no original, essa palavra, ela é tremenda. Ela é, mais ou menos o significado dela é assim, tira aquilo que tira o nosso foco de onde nós devemos olhar. Olha que coisa tremenda. Por isso que ele diz, né, a palavra é ofaro no grego, né? Mas ela é interessante porque ela nos chama a atenção, esse olhar firmemente, é a gente não tirar os olhos de Jesus. E eu comecei assim a ver alguns textos que a Bíblia fala, né, que a Bíblia chama a nossa atenção sobre essa... antes disso, uma das nossas faculdades que o Senhor nos deu, né, é a gente colocar o foco nas coisas. Sabiam disso ou não? Deus nos deu isso. A gente tem isso. Só que tem uma coisa interessante, o nosso adversário também prestou atenção nisso. Porque uma das coisas mais preciosas que nós temos é poder colocar atenção nas coisas. Mas você quer ver um exemplo de como o diabo sabe tirar a nossa atenção? Você pode falar para mim, Chico, mas um mosquito, né? O mosquito foi uma das pragas do Egito. Você quer ver uma coisa que tira a nossa atenção, principalmente quando a gente está para dormir? Ele se chama pernilongo. Não, mas presta atenção num detalhe. Ele está lá. Você está normal. Mas bastou você aqui ouvir aquele zzz. Você consegue dormir? Enquanto não pegar, né, Cleito? Enquanto a gente não matar ele, a gente não sossega. Então você percebe quanto que é um pernilongo? Eu nem sei a medida, né? Ele tira a gente do foco. O nosso foco não era dormir, descansar? A gente não consegue. Por mais cansado. Quer ver outra coisa que tira a gente do foco? Goteira.
Exato. Chico, lá na garagem a gente fala tirando do prumo, né? Tem gente que gosta e dorme, né, Mara? Goteira me tira a minha atenção. Eu já até coloquei já fui lá em cima, olhei lá do telhado, para vir no telhado, tudo normal. Falei, mas como que tá tendo essa goteira? Goteira tira, né? Então vocês percebem, muitas coisas assim que são naturais tiram a nossa atenção, tiram o nosso foco. E porque ela consegue roubar a nossa atenção de algo que é importante. Eu nem vou citar, né, uma outra coisa que tem tirado o nosso foco, né, a nossa atenção, mas eu não vou citar, eu vou ficar quieto, né, não vou falar. Mas vocês percebem, amados, como tem situações para tirar a nossa atenção. E quando a gente perde a nossa atenção, a gente deixa de olhar para as coisas que são do Senhor. O nosso foco real. Olhar firmemente para o autor. Ou como na tradução que eu falei aqui, tirar os olhos das outras coisas e olhar firmemente para Jesus. E tem alguns, como eu falei, né, essa situação que a Bíblia nos ensina, né? Eu queria que a gente pudesse ler alguns textos, né? Me perdoem por fazer a gente andar um pouco na Bíblia, mas acho que é importante. Porque tem alguns textos que explicam exatamente aquilo que eu queria falar com você essa noite. E o primeiro texto que eu queria citar está em Gênesis 21. Lá no primeiro livro, né? E Gênesis 21 trata de uma situação muito interessante, porque trata da história de Agar. Alguém aqui já conhece a história de Agar? Mas acho que é bom a gente reler, né? Para a gente ver, né? Então, a partir do verso 8 de Gênesis 21, começa a ser narrado a história de Agar. E eu queria que você prestasse atenção, porque tem alguns detalhes aqui que às vezes se parecem com a nossa vida. Presta atenção. Então diz assim, verso 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual... Nada a ver com o pernilongo, com a praga lá, né? Só um detalhe. A qual dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, amados, presta atenção, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, presta atenção. Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em todo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada tua descendência. Mas também do filho da tua serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar?
Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? Erga-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Amados, aqui tem alguns detalhes que me chamam a atenção. Quem que estava chorando? Menino. Não. Agar. Mas ele ouviu. Deus ouviu o choro de Agar? Deus respondeu ao choro de Agar? Para de ficar chorando inutilmente. Porque Deus não quer ficar ouvindo o nosso choro. Deus quer ouvir a nossa oração. Amém. O menino andava com Abraão. Ele via a vida de oração de Abraão. Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu o clamor do menino, não o choro de Agar. E se tem uma coisa que me chama mais atenção aqui, é o que Deus faz com Agar. Versículo 19. Abrindo-lhe Deus seus olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Você percebe que não era uma criança de colo, ele já era um menino. Ele sabia o que era uma vida de oração. Ele tinha um exemplo de Abraão. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e aí tem a história que até hoje eu não entendo. Aqui nasce a história dos hebreus e dos árabes, mas isso é uma outra história. Mas o que eu queria chamar a sua atenção essa noite, quando a gente está preso com o nosso foco nas dificuldades, impede a gente de ver a ação sobrenatural de Deus. E aqui, não sei se eu estou equivocado, mas Deus não fez um poço. Vocês percebem ou não? Na leitura não diz que Deus fez um poço. A leitura só diz que Deus abriu os olhos dela. Então você percebe que quando a gente tira o nosso foco de Jesus, parece que os nossos olhos ficam presos, encarcerados, fechados somente para o problema. Ela achou o quê? Que ela ia ficar ali sentada e ver o menino morrer. Que solução maravilhosa, né? Só que às vezes eu paro e penso, às vezes a gente tem essa mesma ação. Diante de uma dificuldade, diante de uma questão, a gente age da mesma forma. A gente pede a morte, a gente pede qualquer situação, mas não vê aquilo que Deus quer fazer. Por quê? Porque os nossos olhos estão focados no problema. Agar, ela tinha um problema. Vocês concordam ou não? E a sua aflição impediu ela de ver o agir de Deus. Ela estava focada no quê? No odre e no saco de pão que Abraão deu. Parece que aquilo era toda a provisão que ela tinha. Ela esqueceu, indiferente ao menino. Porque o menino aprendeu com Abraão que Deus ouve a oração, que Deus ouve o clamor. Precisava de uma maquininha completa e a pôs pronto. Ela esqueceu. Ela ficou focada no seu problema. É engraçado que no capítulo 16, no versículo 13, quando Deus fala com ela, anteriormente, ela chama ele justamente de Tu és o Deus que me vê. Exato. Você percebe? Que tremendo. Só que você percebe aqui, Érica, algo que Deus falou para mim, né? Que os problemas tiram o nosso foco, a gente esquece isso. Ela chamou ele de Deus que me vê. Sim. E lá na frente Deus precisou abrir os olhos dela para poder ver. Porque, mas é o que eu falei, nós temos essa faculdade de prestar atenção, de olhar. Só que as dificuldades, as adversidades têm uma facilidade de cerrar os nossos olhos, fechar os nossos olhos. Então ela, obrigado
pelo acréscimo aí. Vocês veem como Deus fala, amados? Ela era alguém que falou que Deus era aquele que via. Só que aqui ela esqueceu disso. Ela chorava. E mais uma vez eu quero insistir nisso. Deus não deu nenhuma atenção para o choro de Agar. Por isso eu queria dizer para você, para de chorar inutilmente. Busca o Senhor com graça. Eu me lembro aqui de um detalhe de Ana, quando estava lá, e o profeta Eli achou que ela estava chorando. E foi chamar a atenção dela. Achando até que ela estava embriagada, só que ela estava se derramando na presença do Senhor, em oração. E Deus ouviu. Porque Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. Algo e assim, então vocês percebem que tem muita riqueza aqui nesse texto. Outra coisa, Deus não fez uma fonte. Se fosse necessário, ele faria, mas já existia a fonte, já tinha ali. Só que a situação que faz a gente ficar preso, faz a gente perder o foco, não deixa a gente ver a solução. Quantas vezes você já perdeu a noite de sono por causa de uma situação, chega de manhã, você vai resolver, a situação se resolve. E chega de noite, você louva o Senhor, porque a situação se resolveu. Muitas vezes a gente acha que, mas Deus não ouviu minha oração. Em todo tempo, Deus ouve a nossa oração. Nós não podemos perder o foco. A gente precisa estar atento. E assim, algo assim que me chama muito a atenção aqui, é que muitas vezes as adversidades roubam de nós o poder sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes. Porque a gente fica preso à questão. Depois leia todo o texto, eu acho importante você ler, é que eu queria que a gente lê. Eu queria ler mais alguns textos, né? E eu acho importante a gente caminhar um pouco. O segundo texto que eu queria que a gente lesse, porque fala a mesma fala de Deus, é o texto que está em 2 Reis, um pouquinho para frente aí. 2 Reis, capítulo 6. Esse é um outro texto que nos ensina a importância da gente manter o nosso foco em Jesus, nas coisas que o Senhor tem para nós. É a passagem que fala de Eliseu e Geazi. Todos acharam? Nós vamos ler do 16 em diante. Então, a partir do verso 8, fala de todo o desenrolar, né? Que o rei da Síria ficou bravo, que Eliseu tinha revelação. E aqui eu queria que você prestasse atenção, que eu vou falar muito sobre informação e revelação. Mas é importante a gente entender isso. O rei da Síria queria atacar Israel, Eliseu tinha uma revelação de Deus, avisava o rei de Israel, e aí o que acontecia? O rei sírio ficou bravo. Aí o que ele fez? Em vez de atacar Israel, vamos atacar esse homem aí. Esse X9 de Deus aí, né? Esse dedo duro, né? Vamos atacar ele. Aí cercaram. E eu fico imaginando a cena, né? Eliseu estava lá e tinha seu ajudante Geazi, né? Geazi levantou, deve ter tomado café, tal, abriu a porta, a hora que ele sai, ele volta branco. Por quê? Ele viu o exército da Síria cercando a casa de Eliseu. Não é isso? Mas qual foi a resposta? E aqui que eu queria chamar a sua atenção para alguém que é maduro na fé. Para alguém que ousa confiar em Deus acima da circunstância. Diz assim: tendo se levantado muito cedo, né? A partir do 15, tá? Perdão. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco
do que os que estão com eles. Aí você pode dizer para mim, Chico, mas está preso no Antigo Testamento hoje. O que Paulo fala para os filipenses? Vocês se lembram? Maior é o que está em nós do que... Será que você acredita nisso? Eu quero perguntar para aquele que está hoje aqui, que veio para cá e está com uma dificuldade, está com uma situação, está passando por uma adversidade. Será que você acredita que Deus é maior que a sua adversidade? Amém. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas sabe qual era o problema de Geazi ou não? O mesmo da Agar. Os olhos dele estavam fechados. Geazi tinha a mesma situação de Agar. E interessante que Deus usa aqui a mesma situação com Geazi que ele usou com Agar. Verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que ele abra os olhos para que ele Veja. Amados, presta atenção. Ele não podia parar e falar assim, que o Senhor abra os olhos de Geazi? Podia ou não? Mas por que ele falou? Para que ele veja. Para onde nós estamos olhando e o que tem parado a nossa atenção. Você já parou para prestar atenção nisso? O que nós estamos vendo? Geazi estava vendo um exército. Aí o que acontece? O Senhor abriu os olhos do moço, que é Geazi, né? E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogos ao redor de Eliseu. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Uricalamachaias. Nós precisamos crer nisso, amados. Nós precisamos. E aí é interessante a estratégia que Eliseu usa. Olha só. Eliseu faz uma oração para o Senhor. Lembra que eu falei do menino? Lembra? Que orou, né? E Deus ouviu. Olha a oração que ele faz. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peste, esta gente de cegueira. Aí quem ficou cego foram eles, o exército todo. Aí Eliseu foi lá, pegou eles e levou dentro lá pro rei e falou: ó, vê o que você quer fazer com eles, seu inimigo. Amados, o que nós estamos orando ao Senhor? Qual tem sido? Geazi, ele ficou preso a uma situação que muitas vezes eu e você ficamos. Nós ficamos presos à situação, às circunstâncias e não permitimos o agir de Deus. E sabe a primeira coisa que acontece quando a gente perde o nosso foco em Jesus? As nossas orações vão caindo. Porque a gente deixa de acreditar naquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. E aí a gente começa a acreditar numa mentira do inimigo, achando que é mais importante o que nós estamos vendo do que Deus pode fazer. Porque a gente perdeu o foco. A gente começou a olhar para aquilo que a gente não deve olhar. E eu, pensando um pouco sobre isso, né, eu vejo que um dos maiores problemas nossos é permitir que o inimigo capture a nossa atenção. Ele tire a nossa atenção. E tirando a nossa atenção das coisas celestiais, a primeira coisa que a gente vai perdendo é a nossa fé. Porque vai minando a nossa fé. E vai impedindo a gente de ver o agir soberano de Deus em nossas vidas. Vai impedindo a gente de ver a mão do Senhor agindo no sobrenatural. Vai impedindo a gente de ver as coisas acontecendo. Vai tirando o nosso sono, vai tirando a nossa paz, vai fazendo a gente adoecer e roubando de nós as bênçãos que Deus tem nos dado.
E como eu falei, quando a gente começa a entender e agir como Eliseu, ele tinha a revelação de Deus. E a partir do momento que ele teve uma revelação de Deus, ele informou a Geazi. O problema, amados, é que hoje a gente tem recebido muita informação. É ou não é? Muita informação. Mas da onde está vindo essa informação? Qual é o canal dessa informação? Você consegue entender a diferença de revelação para informação ou não? Posso te dar um exemplo? Bem simples. Até um exemplo que eu gosto de falar muito, vocês vão me ver falar muito, ou já me ouviram falar muito, né? Mas para mim é um exemplo muito claro. Adão e Eva. Eva tinha uma revelação ou uma informação? Informação. Aí o que aconteceu? Desinformou. Ela foi enganada pelo inimigo. Ela acreditou numa meia-verdade. Quem tinha a revelação? Adão. Eva tinha uma informação. Tanto é que Eva come do fruto, acontece alguma coisa? Não. Ela vai dar a fruta para Adão. Aí Adão come, aí acontece. Vocês concordam ou não? Os olhos dele só se abrem quando Adão come. Interessante isso. Agora, Adão tinha a revelação e pecou. Isso me traz um peso no coração. Sabe por quê, amados? Quantos de nós aqui temos revelação e assim mesmo estamos sendo enganados pelas informações? O quanto nós temos ouvido de Deus? Será que a gente não tem dado muita ênfase para informações? O quanto a gente tem buscado. E, amado, deixa eu dizer para você, Deus tem se revelado. Amém. A gente não tem ideia o que é o silêncio de Deus. O povo de Israel padeceu disso, porque viveu 400 anos do silêncio de Deus. Até que vem João Batista pregando a verdade. E a verdade leva ao arrependimento. A verdade revela o que Deus quer para nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. O que a revelação de Deus tem falado ao nosso respeito? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. O quanto você tem ouvido da revelação de Deus? Ou o quanto você tem se preocupado com as informações? Amados, perdão ser repetitivo, mas eu percebo que a oração de Eliseu para Geazi, ela foi muito importante. E a situação é a mesma que Agar passava. Geazi estava com o foco totalmente no problema. Agar também. E Deus manda abrir os olhos. Para Agar, ele mandou os anjos. Para Geazi, ele falou para o profeta: abre os olhos, para que ele veja. Quem de nós está precisando que Deus abra os nossos olhos? Amém. Eu quero dizer, eu tenho orado: Senhor, abre os meus olhos, que eu quero ver paralítico andando. Eu quero ver prostíbulos se fechando. Eu quero ver a glória do Senhor se manifestando. Porque eu creio que Deus é Deus de geração. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. É um Deus que se revela e quer se revelar. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Só que tem um problema aqui. E eu penso assim, como é importante a gente entender isso. Que nós temos um adversário, um inimigo, que quer capturar exatamente aquilo que nos abre os olhos para a revelação, que é a nossa atenção.
Então, aonde nós temos colocado a nossa atenção, amados? O meu desejo hoje é que a gente entenda isso. Eu não gostaria que ninguém saísse daqui essa noite sem entender essa verdade. Como nós precisamos ter revelação. Como nós precisamos. Por quê? Porque o inimigo sabe como nos atacar. Como eu falei, né? De um pernilongo pode tirar a nossa atenção. Quantas coisas o inimigo pode usar para tirar a nossa atenção? Ele sabe aonde nos atacar. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos agir como homens e mulheres de Deus, com maturidade. Amém. Orando a Deus. Senhor, eu preciso. Como aqui, amados, eu vejo a tranquilidade de Eliseu. Eliseu não tinha saído, Eliseu não tinha visto nada. Aí chega alguém e traz a notícia. Quantos de nós, às vezes estamos lá, as irmãs na tarefa lá, assim, mexendo, fazendo as comidas diárias, né? Preparando o almoço para a família, ou você está lá na sua mesa, trabalhando no seu escritório, fazendo a sua tarefa. Eu não sei a sua realidade, mas chega alguém e traz uma má notícia. Qual tem sido a nossa reação? Qual tem sido? Como a de Geazi ou de Agar? Chorar desesperadamente? Ou, como Eliseu, mostrar total confiança na revelação que ele tem recebido do Senhor? Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido? Porque quando a gente foca totalmente os nossos olhos para a crise, amados, a gente vai minando a nossa esperança, a nossa fé. A gente vai se apequenando. E aí as coisas são cruéis, realmente. A gente começa a ver os exércitos do inimigo. E eu queria chamar a atenção para você ainda nisso, nessa questão de dificuldade para uma mulher. Eu queria que você abrisse agora em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Eu já citei essa mulher aqui, mas me veio à mente esse texto. Me perdoem se eu estou sendo repetitivo, né? Mas esse texto, vamos dizer assim, caiu como uma luva, né? No que eu queria explicar para vocês, né? É aquele texto da mulher Ciro-Fenícia, versículo 24, né? Levantando-se dali, partiu para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, olha só, presta atenção nos detalhes. Ele queria estar ali e ninguém... Sabe aquele momento que você está assim, você fala, eu quero ficar aqui, quero comer, né? Cheguei na casa do Guilherme e da Zenilda, eu quero comer aquele pão de queijo que a Zenilda faz ali, comer o cafezinho do Guilherme lá, grão torrado, moído na hora lá, quietinho, só que toca a campainha. O Cleiton. O Chico tá aí? A vida fica assim, com esse sentimento. Toca a campainha, o Chico tá aí. Então quer dizer, aquele gostinho do café e do pão de queijo. Só que presta atenção, amados, presta atenção no detalhe. Eu não sei como você lê, eu gosto de ler a Bíblia assim, prestando atenção nos detalhes. Olha só. Mas havia uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo. Tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Primeira atitude. Se ajoelhar. Vamos dizer uma verdade aqui. Nós temos dificuldade de nos humilhar. Ela aqui já chegou se prostrando aos pés de Jesus. Porque ela ouviu acerca de Jesus. Ela ouviu. Essa mulher era grega, de origem Ciro-Fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio.
Eu não sei como você entende, mas eu penso assim, Eric, você, né, pensa bem, você está cuidando de um grupo, né? Vem uma pessoa pedir para a gente às vezes para tudo e vai prestar atenção, né? Jesus vira para essa mulher e foi duro com ela. Disse assim: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sabe a primeira coisa que me vem à mente lendo esse texto aqui? Jesus chamou ela de... Como chama a mulher do cachorro? Cadela. Chama ela de uma cadela, não é isso? Porque se ela está nessa condição prostrada ali, pedindo junto à mesa, e sabe uma condição aqui que eu queria que você temesse assim, porque eu temo. Qual é a minha e a sua condição hoje diante de Deus? Nós somos filhos. Nós estamos sentados na mesa. Nós não estamos comendo migalhas. Oricalamachari calabás. Presta atenção nisso. Aquele que confessa o Senhor Jesus como o único da sua vida é filho. Senta na mesa. Se o diabo continua falando no teu coração para comer migalha, para. Olha a tua identidade. Você é filho. Amém. Mas olha a condição dessa mulher. E olha a fé dessa mulher. Ela não ficou ofendida pela forma dura que Jesus tratou ela. Mas ela, como uma sabedoria de alguém que entende com quem ela está olhando, aonde está o foco dela, ela fala o que para ele? Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Isso mexeu com Jesus. Só que vocês percebem a resposta de Jesus para ela ou não? Foi Jesus que fez o milagre aqui? O que você entende o texto? Que a fé dela. A fé. A resposta de Jesus. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Amados, para um pouco. Nós estamos vivendo essa cultura de mimimi, coitadismo. Às vezes a gente fica assim nas nossas orações, se sentindo injustiçados. Mas a gente não faz a oração correta. Essa mulher, ela não deu nenhum momento, porque o foco dela estava na cura da filha. E ela sabia quem podia curar a filha. Por isso ela não deu atenção para a provocação, para a dureza. Ela queria uma palavra. Só que Jesus responde que a palavra foi ela que deu. Por quê? Ela soube responder com mansidão a pergunta de Jesus. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas. Essa palavra tirou o demônio da filha dela. Qual é a fé que nós temos apresentado diante daquele que é o autor e o consumador da nossa fé? Qual é a nossa atitude? Amados, eu não sei como está o teu coração, mas eu, assim, diante desses textos, eu penso assim, essa mulher, havia barreiras culturais aqui. Aí você pode falar para mim: ah, Chico, mas isso não existe, não tem... Para um pouquinho. Hoje nós estamos em pleno 2025, dia 23 de março de 2025. Tem barreira de judeus e palestinos. Tem barreira de americano com não sei quem, de russo com ucraniano. Tem barreiras que estão causando mortes. Tem barreiras. Então a gente pensar que não existe barreiras culturais, existem. Às vezes existem barreiras até menores,
mas que também impedem. Ah, eu sou corintiano, ah, você é palmeirense, ah, não sei o quê. Ah, mas que é isso? Ou então eu sou Lula, ah, eu sou Bolsonaro, e sai de grupo de WhatsApp. Passa a amaldiçoar familiares. Eu não estou brincando, eu estou falando sério, que está chorando em vez de rir. Mas essa é uma realidade. São barreiras culturais que estão impedindo o agir de Deus na nossa vida. Estão impedindo a graça, a misericórdia. Olha a palavra. Amados, teme ao Senhor. Qual é a palavra que tem saído da nossa boca? Há uma pergunta do Senhor. Essa mulher respondeu com uma palavra que tirou o demônio da filha. Versículo 30, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, porque o milagre aconteceu. Qual milagre você está buscando de Cristo? Qual é o milagre? Qual é o milagre? O quanto você tem clamado por esse milagre? Ou como a tua fé está inabalável em relação a esse milagre? Eu gosto muito daquele texto que diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O choro, amados, nós precisamos entender o choro e discernir o choro, que às vezes não é o choro que Deus está esperando de nós. Deus está esperando palavras que saem do coração, palavras que saem com fé, com esperança. Eu sei em quem eu tenho crido. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Sabe, me perdoem, mas o que me intriga nesse texto, que mesmo ela sendo rejeitada, primeiro ela já começou na entrada da casa, barreiras culturais queriam impedir ela de entrar, ela entrou. As barreiras culturais não pararam. Mas passando ainda, recebe uma palavra tão dura de Jesus. E isso não inquietou ou não tirou a sua fé. E para um pouco, uma fé que ela ouviu. Ela não viu os milagres que Jesus fazia. Ela ouviu. Talvez eu e você não vimos milagres. Mas isso não quer dizer que os milagres não acontecem. Milagres acontecem. Amém. Os milagres são reais. Eu creio que, se for necessário, Deus abre novamente o mar para a gente passar a seco. Ou como a Márcia falou aqui, para um pouquinho e pensa. Noé, não existia chuva. Não tinha chuva. Deus vem e manda ele fazer uma arca porque vai chover. Pensa bem. Quando as pessoas perguntam, mas por que você está construindo isso? Porque vai chover. Mas o que é chuva? Eu nunca ouvi falar disso. Vai chover. Será que Deus não está falando no teu coração para você dar um passo de fé e você tem resistido? Eu não sei, Ele sabe. Na hora que você começou a abrir, em Gênesis, começou falando, eu comecei, que é maravilhoso, né? Porque você vai descortinando e vai vendo, né? Mas na hora que você começou a falar aqui, né, lá em Gênesis 21, 11, você começou no 8, mas pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaac será chamado a tua descendente. Eu fiquei imaginando assim, tudo bem, não era filho dele com a, né? Era filho com Agar, mas era filho dele. Imagina ele mandar a mulher embora com o filho dele. Você vê, é aquele negócio, quando Deus fala alguma coisa, se a gente ficar questionando, a gente não vai fazer, a gente vai sair fora do prumo. Foi o que o Chico começou a falar, né? Agora, Deus tinha um projeto, um propósito em tudo isso. É isso que a gente precisa crer, que Deus tem um propósito.
né? E muitas vezes Deus fala, a gente não faz porque a gente age com a nossa razão e ela é mentirosa, enganosa, o nosso coração é assim. Mas Deus tem um propósito na frente e a gente só vai ver esse propósito, a gente crê que Deus está fazendo a obra. Você chamou a atenção, Cleito, como eu falei, eu queria, nosso tempo é curto, né? Mas eu queria que vocês lessem essas 3 passagens que eu falei, que eu citei. 4, vamos ler também Hebreus, né? Mas se você prestar atenção, Abraão, ele poderia ter pensado, porque o menino estava com ele estava vendo crescer, ele estava vendo as coisas. Como eu falei, ele aprendeu a orar com Abraão. Ele poderia chegar e falar assim, não, eu não vou obedecer essa palavra. Deixa o menino aí, eu só vou dar mais atenção para Ismael, para Isaac, perdão. Vou dar mais atenção, vou deixar ele aí. Mas Deus falou o quê? Obedece em tudo. Não é isso? Exatamente. A Sara. Quantas vezes, às vezes nossas esposas vêm e falam uma coisa, e a gente fica, mas será? Não sei. A gente fica pensando, fica medindo. Ou a gente recebe uma palavra e a gente fica medindo. Quantas vezes? Como eu falei, os textos são muito parecidos. Porque se você pensar, para um pouquinho. Se tem uma coisa que faz a gente perder completamente o rumo, não vou nem falar o foco, o rumo, é a gente se achar ofendido. Tô falando algo errado ou não? Quer um exemplo ou não? Você está no trânsito, alguém dá uma buzinada diferente para você atrás. Aí é o teste do cristão, né? Tem um rapaz da internet, o Jacinto Manto lá, ele fala que ele fala, né? Filha de Jezabel, né? Ele fala assim, né? Mas ali também fica bravo, se ira. Quantas vezes acontece isso? Mas a minha intenção hoje, assim, o meu desejo com essa mensagem é que eu e você possamos refletir. Nós estamos tendo revelação ou informação? Nós estamos andando em cima de revelação ou em cima de informação? Nós precisamos refletir nisso. Porque a revelação nos aproxima de Deus. A informação nos afasta de Deus. Triste isso, mas é uma realidade. E eu queria assim encerrar, né, concluir essa mensagem. Voltando ao texto de Hebreus 12. E eu queria que a gente pudesse continuar lendo o texto aqui de onde eu parei. Versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Lembra da mulher Serofenícia? Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Para de achar que você precisa de migalhas. Deus está te convidando a sentar na mesa, comer da mesa. Pois que filho há que o pai não corrige? Amém, queridos? Amém. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Nós temos uma identidade. Nós somos chamados filhos de Deus. E o Senhor nos chamou
para anunciar as suas maravilhas. Amém, queridos? Que a gente possa buscar no Senhor e entender cada vez mais a revelação dele para as nossas vidas. Amém, queridos? Cuidado com as informações. Nós, como eu falei, a gente está tendo acesso a muita informação. Só que muitas vezes essas informações não vêm do trono. As informações, eu não sei se você tem essa percepção, mas para mim, as informações trazem desconfiança, ansiedade, desgosto, descrença. Quer ver um exemplo? O que eu mais ouvi nesses últimos 2 meses foi queda de avião. E com 2 viagens marcadas, longa de avião. Aí pergunta, você está tranquilo? Eu falei, estou tranquilo. Entrava no avião, tranquilo. Por quê? Deus sabe todas as coisas. Pegamos uma turbulência de Brasília até o Acre, aquela que cai, né? Essa que cai é terrível. Mas Deus sabe. Deus está no controle. Vocês percebem? Às vezes vem situações para nos fazer temer. Creia no Senhor e na força do seu poder. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Amém. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu acho que eu trouxe muita informação assim acerca da palavra, né? Mas eu gostaria que a gente pudesse sair com uma certeza essa noite. Deus está atento ao nosso clamor. E Deus quer se revelar a nós. Eu não sei o que possa estar inquietando o teu coração. Deus sabe. E Ele quer se revelar. Então eu queria dizer algo para você. Fica atento. Que Deus quer falar com você. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado pela tua palavra. Como nós vimos o autor de Hebreus dizendo, a sua palavra às vezes nos exorta, mas ela nos corrige. Ela acerta a direção. Perdoa, Senhor, se às vezes nós tiramos o nosso foco da tua vontade, do teu querer, do teu agir. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Senhor, como o autor ali está nos alertando, há pecado, há peso que tenazmente nos assedia. Mas o Senhor, teu Santo Espírito, nos consola, nos ajuda, nos edifica, nos exorta, que nós possamos estar sensíveis para, em meio ao caos, ouvir a tua voz. Senhor, Pedro afundou a partir do momento que ele tirou o foco do Senhor e olhou para a circunstância. Viu o barulho das águas, viu o mar agitado. Ele tirou o foco do Senhor e afundou. Quantas palavras, Pai, quantos textos na Bíblia nos mostram quão ruim é tirar o foco do Senhor. Que nós possamos estar atentos, Pai, para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, Senhor. E através de nós também, Senhor. Que nós possamos ser aquele que demonstra fé em meio ao caos. Que a gente possa ter a atitude como Eliseu. Quantos Geazis estão próximos de nós, Pai? Quantos Geazis às vezes chegam para nós com notícias terríveis, Senhor. Mas que a gente tenha a maturidade e a confiança de confiar que o Senhor está no controle, cegando o inimigo e abrindo os olhos para que eles vejam a tua glória. Amém. Eu te louvo por isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ó Espírito Santo, muito obrigado.
Enche o nosso coração de fé. Amém. Enche o nosso coração de fé, Senhor. Desperta-nos a fé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.